Lei de Deus, versus Lei de Moisés. Antes eu quero que vejam com muita atenção, 2 Pedro 3 verso 7, verso 10, e versos 14 ao 18. Vamos ver verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Verso 10. Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Agora vamos para os versos 14 ao 18. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a você sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais, e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Por esta exposição inicial, vamos iniciar um estudo sobre textos mal compreendidos hoje pelos cristãos, com relação à lei de Deus, ou 10 mandamentos, e descobrir a verdade sobre tais textos. Dentre eles, vamos ler Gálatas 3 verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Vamos ler Gálatas 3 verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos ler Efésios 2 verso 15. Aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Vamos ler Colossenses 2 versos 16 ao 17. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras. Mas o corpo é de Cristo. Agora vamos ler os versículos seguintes comparando com os que já foram lidos. Romanos 3 verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ora, não foi desfeita a lei? Não é maldito o que observa, porque então estabelecer uma lei nestas condições, ainda mais sobre a base da fé? Em Romanos 7 verso 7 diz: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Em Romanos 7 verso 12 fala que a lei é santa, e o mandamento, santo, e justo e bom. Repetindo, lei santa, lei justa e lei boa. Como admitir que a mesma seja maldita? Em Efésios 6 verso 2, Paulo fala da lei moral, confira. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo advertia observar esse mandamento, no entanto, seria ilógico observá-lo, já que os 10 mandamentos foram desfeitos, não acha? Em 1 Timóteo 1, versos 8 ao 10, Paulo fala que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais, e para outros assassinos. E para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. 1 Timóteo 1, versos 8 ao 10. E agora, para onde ir? É inconcebível que uma coisa maldita, desfeita ou anulada, seja boa, concorda? Até aqui, é possível ter entendido que há diversidade de leis na Bíblia. E realmente Paulo menciona muito o termo lei, nos assuntos que enfoca, de maneira ora explícita e clara, ora dificultosa ao entendimento imediato. Certo é que Paulo estabelece a diversidade de leis, realçando uma, a lei de Deus, 10 mandamentos, também conhecida como lei moral, e mostrando a caducidade de outra, a lei de Moisés.
também conhecida lei cerimonial, na qual era constituída de sacrifícios, ofertas diversas, circuncisão, dias de festas. Crê boa parte dos cristãos de hoje que a lei de Deus foi abolida quando Cristo morreu na cruz. Isso ocorre porque estes mesmos cristãos aplicam ao termo lei, encontrado nas Escrituras, como a definição de todas as leis da Bíblia. Não sancionam a separação delas e discordam que haja distinção entre as mesmas. Tudo se resume, pensam, na lei de Moisés. Admitir que a Bíblia só apresente uma lei, e que tudo é lei de Moisés, não havendo, portanto, distinção entre elas, é o mesmo que dizer ser ela um amontoado de contradições. De fato, existem leis providas de Deus, que foram anunciadas, escritas e entregues por Moisés, e entre elas está a lei cerimonial, constituída de um ritual que os judeus deveriam praticar até que viesse o Messias Jesus. Êxodo 24 verso 7, Deuteronômio 31 versos 24 ao 26. Os descendentes de Abraão foram cativos no Egito, e o clamor de suas aflições foram ouvidas por Deus, e ele lembrou da aliança que fizera com Abraão, resgatando assim os israelitas do seu opressor, fazendo deles oráculos, guardiões dos estatutos divinos, e ao mesmo tempo testemunhas do poder criador de Deus às demais nações. Gênesis 17 versos 1 ao 8, Gênesis 17 versos 9 ao 14, Êxodo 3 versos 1 ao 9, Êxodo 19 versos 1 ao 8. Os rituais cerimoniais que Deus estabeleceu simbolizavam o evangelho para eles, judeus, e compunha-se de ordenanças como ofertas diversas, holocaustos, abluções, sacrifícios, dias anuais de festas específicas e deveres sacerdotais. E tais ordenanças foram registradas na lei de Moisés, lei cerimonial, não na lei de Deus, lei moral. 2 Crônicas 23 verso 18, 2 Crônicas 30 versos 15 ao 17, Esdras 3 versos 1 ao 5. Todo o cerimonialismo representava Cristo. Todos os estatutos e leis cerimoniais que eram realizados pelos judeus apontavam para ele. Todas as coisas realizadas representavam o sacrifício, o perdão e a salvação realizado por Cristo na cruz. Colossenses 2 versos 8 ao 19. Pesquisando atentamente as Escrituras, podemos encontrar outras leis como leis acerca dos altares. Êxodo 20 versos 22 ao 26. Leis acerca dos servos. Êxodo 21 versos 1 ao 11. Leis acerca da violência. Êxodo 21 versos 12 ao 36. Leis acerca da propriedade. Êxodo 22 versos 1 ao 15. Leis civis e religiosas. Êxodo 22 versos 16 ao 31. Lei dietética. Levítico 11. Repetição de diversas leis. Levítico 19. Leis para os sacerdotes. Levítico 21 versos 1 ao 24. Lei do dízimo. Deuteronômio 14 verso 22 ao 29. Existe, porém, um código particular e distinto, escrito e entregue pelo próprio Deus a Moisés, a lei moral. 10 mandamentos, Êxodo 31 verso 18. Esta lei é universal e eterna. Isaías 56 versos 1 ao 8. Mateus 5 versos 17 ao 20. Eclesiastes 12 versos 13 ao 14. Portanto, estudando com cuidado e humildade, buscando o auxílio do Senhor para compreendê-las, poderemos, através do Espírito Santo, ter a mente esclarecida e encontrar na Bíblia essa variedade de leis. Vamos para a lei e o Evangelho. Quando os judeus rejeitaram a Cristo, rejeitaram a base de sua fé. E, por outro lado, o mundo cristão de hoje, que tem a pretensão de ter a fé em Cristo, mas rejeita a lei de Deus, comete um erro semelhante ao dos iludidos judeus. Os que professam apegar-se a Cristo, polarizando nele as suas esperanças, ao mesmo tempo que desprezam a lei moral e as profecias, não estão em posição mais segura do que os judeus descrentes. Não podem chamar inteligentemente os pecadores ao arrependimento, pois são incapazes de explicar devidamente o de que se devem arrepender. O pecador, ao ser exortado a abandonar seus pecados, tem o direito de perguntar: que é pecado? Os que respeitam a lei de Deus podem responder: pecado é a transgressão da lei. 1 João 3 verso 4. Em confirmação disto, o apóstolo Paulo diz: eu não conheceria o pecado, não fosse a lei. Romanos 7 verso 7. Unicamente os que reconhecem a vigência da lei moral podem explicar a natureza da expiação. Cristo veio para servir de mediador entre Deus e o homem,
para unir o homem a Deus, levando-o à obediência à sua lei. Não havia e não há na lei poder para perdoar o transgressor. Jesus, tão só, podia pagar a dívida do pecador. Mas o fato de que Jesus pagou a dívida do pecador arrependido, não lhe dá licença para continuar na transgressão da lei de Deus. Deve ele, daí por diante, viver em obediência a essa lei. A lei de Deus existia antes da criação do homem, ou do contrário Adão não podia ter pecado. Depois da transgressão de Adão, não foram mudados os princípios da lei, mas foram definitivamente dispostos e expressos, de modo a adaptar-se ao homem, em seu estado decaído. Cristo, em conselho com o Pai, instituiu o sistema de ofertas sacrificiais, de modo que a morte, em vez de sobrevir imediatamente ao transgressor, fosse transferida para uma vítima que devia prefigurar a grande e perfeita oferenda do Filho de Deus. Os pecados do povo foram em figura transferidos para o sacerdote oficiante, que era um mediador para o povo. O sacerdote não podia ele mesmo tornar-se oferta pelo pecado, e com sua vida fazer expiação, pois era também pecador. Por isso, em vez de sofrer ele mesmo a morte, sacrificava um cordeiro sem mácula. A pena do pecado era transferida para o inocente animal, que assim se tornava seu substituto imediato, simbolizando a perfeita oferta de Jesus Cristo. Através do sangue dessa vítima o homem, pela fé, contemplava o sangue de Cristo, que serviria de expiação aos pecados do mundo. Agora vamos ver o propósito da lei cerimonial. Se Adão não tivesse transgredido a lei de Deus, nunca teria sido instituída a lei cerimonial. O Evangelho das Boas Novas foi primeiro dado a Adão na declaração que lhe foi feita, de que a semente da mulher havia de esmagar a cabeça da serpente, e foi transferido através de gerações a Noé, Abraão e Moisés. O conhecimento da lei de Deus e do plano da salvação foi comunicado a Adão e Eva pelo próprio Cristo. Entesouraram cuidadosamente a importante lição, transmitindo-a verbalmente aos filhos e aos filhos dos filhos. Assim se preservou o conhecimento da lei de Deus. Os homens naqueles dias viviam quase 1000 anos, e anjos visitavam-nos com instruções providas diretamente de Cristo. Foi estabelecido o culto de Deus, mediante as ofertas sacrificiais, e os que temiam a Deus, reconheciam perante ele os seus pecados, aguardando, com gratidão e santa confiança, a vinda da estrela da manhã, que havia de guiar ao céu os caídos filhos de Adão, por meio do arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim era o Evangelho pregado em cada sacrifício, e as obras dos crentes revelavam continuamente a sua fé num Salvador por vindouro. Disse Jesus aos judeus: porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5 versos 46 ao 47. Era, porém, impossível a Adão, por exemplo e preceito, deter a onda de miséria que sua transgressão trouxera aos homens. A incredulidade insinuou-se no coração dos homens. Os filhos de Adão apresentam os dois rumos seguidos pelos homens em relação às reivindicações de Deus. Em Gênesis 4 versos 4 ao 5 Abel via a Cristo prefigurado nas ofertas sacrificiais. Caim era incrédulo quanto à necessidade de sacrifícios. Recusou-se a discernir que Cristo era tipificado pelo cordeiro morto. O sangue de animais parecia-lhe não ter virtude alguma. Por causa de dinheiro se entregou ao mesmo erro de Balaão. Veja em Judas 1, verso 11. Ai deles! Seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E, como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam, e serão destruídos. O Evangelho foi pregado a Caim, assim como para seu irmão, mas foi-lhe um cheiro de morte para a morte, visto como não reconheceu, no sangue do Cordeiro sacrificial, a Jesus Cristo, única provisão feita para a salvação do homem. Nosso Salvador, em sua vida e morte, cumpriu todas as profecias que para ele apontavam, e foi a substância de todos os tipos e obras apresentados. Ele guardou a lei moral, e exaltou-a satisfazendo as suas reivindicações, como representante do homem. Aqueles, de Israel, que se volveram ao Senhor, e aceitaram a Cristo como a realidade simbolizada pelos sacrifícios típicos, discerniram a finalidade daquilo que devia ser abolido. Acontece, porém, que os mestres da lei desonestos falsificavam a lei para oprimir as pessoas. Veja em Jeremias 8 verso 8.
Como é que vocês têm a coragem de dizer: nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Até a lei do sábado eles mudaram, porque a lei do sábado é a proibição de explorar o trabalho do irmão, tornando-o escravo. Todo homem tem direito ao dia de descanso para se refazer e tomar consciência de sua vida, o direito de ser livre e gozar o resultado do seu trabalho, antecipando a plena realização que Deus reserva a todos os homens. Além disso, este mandamento faz reconhecer que as pessoas dependem do Criador, e que o trabalho humano é relativo. Em Êxodo 20 versos 8 a 11 está falando que guardar o sábado é não explorar as pessoas, e nem mesmo os seus empregados. Não podemos esquecer, porém, que a lei deve servir ao povo, e não ser instrumento de opressão contra o povo. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2 verso 27. Jesus, que veio trazer a libertação e a vida em plenitude, não aboliu, mas mostrou o verdadeiro espírito dessas leis. Confira Mateus 5 verso 17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com o ensino dos profetas. Não vim acabar com eles, e sim dar o verdadeiro significado deles. Ele próprio apresentou um resumo de toda a lei. Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem a lei e os profetas. Mateus 7 verso 12. O apóstolo Paulo também fala a mesma coisa em Gálatas 6 verso 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que uma pessoa plantar, é o que ela também vai colher. Agora as leis cerimoniais, foi anulada por Cristo. Em Mateus 12 verso 7 está escrito assim: se vocês soubessem o que as Escrituras querem dizer com eu quero de você compaixão em vez de sacrifícios de animais, não condenariam pessoas inocentes. Em Hebreus 10 verso 6 fala que o Senhor não se agrada de sacrifícios de animais mortos e queimados, ou de sacrifícios para tirar pecados. Paulo fala para deixar esses rudimentos em Gálatas 4 versos 3 ao 9. Confira. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E, porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês, que clama: Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos daqueles que por natureza não eram deuses. E agora que conheceram a Deus, ou melhor, agora que Deus conheceu vocês, como é possível que vocês queiram voltar atrás, e tornar-se mais uma vez escravos desses rudimentos deficientes, fracos e inúteis? Colossenses 2 versos 6 ao 10. Confira. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor, e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas, e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Se você ainda está em dúvida, pesquise na internet. Rudimentos, significado. Eu já pesquisei e peço que você leia comigo. Rudimentos, os primeiros ensinamentos ou as primeiras lições. Versão revista e corrigida, Hebreus capítulo 5 verso 12. E capítulo 6, verso 1. Espíritos de anjos ou de demônios, que as pessoas acreditavam que controlavam o mundo. Gálatas 4 verso 3, e versos 8 ao 9. Colossenses 2 verso 8, e verso 20. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. As pessoas também perguntam: o que são rudimentos na Bíblia? Significado de rudimentos na Bíblia.
práticas religiosas antigas. Em Gálatas 4 verso 3, a palavra rudimentos é usada para se referir às práticas religiosas antigas, como a observância de dias, meses, tempos e anos. Nesse contexto, os rudimentos são vistos como algo inferior e ultrapassado em comparação com a fé em Cristo. Mais resultados. Quais são os rudimentos da doutrina de Cristo? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Mais resultados. Qual é o significado da palavra rudimentos? Significado de rudimento. Parte inicial de primórdio, os rudimentos da humanidade. Conhecimento ou noção primeira, elementar, geral e superficial. Mais resultados. Qual o sinônimo de rudimentos? Berço, causa, início, nascimento, origem, princípio. Em 1 Coríntios 6 versos 15 ao 20 fala que Deus quer morar dentro de você. Confira. Vocês não sabem que os seus corpos são partes do corpo de Cristo? Por acaso eu vou pegar as partes do corpo de Cristo e uni-las a uma prostituta? De maneira nenhuma. Ou vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? As Escrituras dizem: eles se tornarão um só corpo. Mas aquele que se une ao Senhor, é um com o Senhor em espírito. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer, é fora do corpo. Mas aquele que comete imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Vocês não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo, o qual está em vocês, e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Veja também em 1 Coríntios 3 versos 16 ao 17. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se uma pessoa destruir o templo de Deus, Deus a destruirá, pois o templo de Deus é sagrado. Vocês são o templo de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13 versos 8 ao 10, para não ficarmos devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter, é a do amor uns para com os outros. Quem tem amor pelos outros está obedecendo a toda a lei, pois a lei diz: não cometa adultério, não mate, não roube, não deseje o que não lhe pertence. Todas estas leis e, de fato, todas as outras, são realmente uma só. Ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Por isso, quando amamos, obedecemos a toda a lei. Jesus fala a mesma coisa em Mateus 22 versos 37 ao 40. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Em Provérbios 9 versos 10 a 11 fala que para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Também fala em Jó 28 verso 28. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio, é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. Tem uma promessa de bênção para os que temem a Deus em Eclesiastes 7 verso 18. Enfrente cada problema que aparecer, e se você temer a Deus pode esperar que Ele vai abençoá-lo.